E aí, pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, Isaac, tá tudo bem com você? Tudo maravilhoso, ainda mais porque café com leite é bom demais, menino. Eu tô muito ansiosa pra esse vídeo, Isaac. Por que esse vídeo é tão importante? Porque basicamente esse vídeo a gente vai falar sobre século XX. E século XX cai muito nos vestibulares, né, do Brasil inteiro, e além de cair muito no Enem. Então, esse fim de semana, o seu compromisso é com a gente, assistindo aqui a nossa revisão do século XX, hein, pessoal? Vamos basicamente lá, porque a gente vai falar nesse primeiro vídeo até a Segunda Guerra Mundial e amanhã nós voltamos para poder falar com vocês do período da Guerra Fria até a atualidade, não é não? Tranquilo? Show de bola? Então vamos começar. Gente, quando a gente pensa no século XX, não tem como pensar o século XX sem pensar o século anterior, né? Que é o século XIX. Afinal, né? E aí, História. afinal, né? É isso. Então você tem ali o avanço, né, da segunda revolução industrial, o avanço do capitalismo, levando até o imperialismo, né? Que é essa expansão dos impérios pelo mundo, principalmente dos impérios europeus, né? Que são os mercados europeus e também os estados europeus vão se expandir pelo mundo, principalmente nas regiões da África e da Ásia, onde eles vão em busca de mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, tudo bem? Agora, isso vai gerar uma série de problemas entre eles mesmos, entre esses próprios europeus. Não é isso, Gabi? Justamente por causa desse avanço que eles fazem pelo mundo, pessoal, eles acabam se conflitando no mundo. Então, os seus interesses passam a ser divergentes, eles passam a competir muito seriamente na África, gerando vários conflitos no continente africano. E essa concorrência que eles têm acende os movimentos, por exemplo, nacionalistas em cada um desses países, que também é fundamental para você entender um dos motivos da Primeira Guerra. Né? E o que é o nacionalismo? Bom, o nacionalismo é essa vontade que eu tenho, esse sentimento que eu tenho para com a pátria, para com a minha nação, certo? Não necessariamente atrelado a um Estado, mas a minha nação. E isso é aflorado ali, reacendido, né, durante essa competição dos impérios, justamente para defender os impérios, eu preciso que o meu próprio povo o defenda. Então, esses nacionalistas, ou então se o império está avançando sobre mim, eu preciso defender a minha nação. Perfeito. Então, isso aflora bastante nesse período pré-Primeira Guerra Mundial, até que a gente chega um momento que explode, que não tem mais jeito, e a Primeira Guerra é inevitável. Perfeito. Eu vou você lembrar que há uma ascensão da Alemanha ali desde o século XIX, quando ela ainda era a Prússia, né? Então a Prússia, que ela unifica aquela região, faz com que exista a Alemanha. Demonstração a Alemanha, de super força, exatamente. Né? Estado alemão. A Alemanha ela já se torna ali, quando ela se unifica, né, a principal potência, né, da Europa continental, né? Então é algo muito sério. Ela avança. A gente já entende um pouco por que ela compete tanto com a França, porque a França era essa potência continental. E aí com a unificação alemã, a Alemanha passa a ser. E aí isso aí começa a ter divergência. A grande potência da Europa ainda continua sendo a Inglaterra. Agora a Europa ela é insular, aliás, a Inglaterra é insular, tudo bem? Então quando você pensa nisso, você percebe que esses avanços todos vão gerar conflitos. De um lado a Alemanha, do outro lado essa França, que não quer perder esse espaço, e elas vão criar sistemas de alianças que vão entrar num choque que vai levar até a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial que é marcada, né, pelo sentimento de que seria um momento para se sagrar herói, né, ou seja, várias pessoas pensavam aquela guerra como algo que era inclusive muito bom, até perceber que não era algo tão bom assim. Até porque durou muito mais tempo do que o esperado, né? Os custos de guerra foram elevadíssimos, né? O que aqueles impérios tinham de poder econômico foi praticamente todo perdido durante a Primeira Guerra, certo, pessoal? Tanto que ao final da guerra eles estão completamente arrasados depois da Primeira Guerra Mundial. Perfeito. Então, quando você pensa essa guerra, então, esses jovens que vão para a guerra, eles vão com esse sentimento de que vai ser maravilhoso, até que eles percebem que a guerra vai durar muito tempo e o sentimento de que aquilo ali nunca vai acabar é um sentimento muito forte, né? Então, você percebe que essa Primeira Guerra Mundial, ela tem esse viés de ser uma guerra que vai modificar completamente a dinâmica do mundo, né? Quando ela acaba, ela já faz com que o mundo vire de ponta cabeça. Até porque você tem uma nova grande potência mundial, a primeira grande potência, que vai ser os Estados Unidos, né? Você tem agora na região, por exemplo, da Rússia, a ascensão do socialismo com muita força, né? Ainda durante a guerra teve a Revolução Russa, né? Por conta da Revolução Russa, que só vai se sacramentar depois de uma guerra civil, que é a Guerra Civil Russa, né? E aí você tem o Partido Bolchevique tomando de conta, o socialismo se estabelecendo na Rússia, e aí você vai entrar numa dinâmica de um novo mundo. Esse novo mundo tem esse período chamado de período entre guerras, que é marcado por várias coisas. Por exemplo, é marcado pela crise de 29, é marcado pela ascensão dos regimes nazifascistas. A própria ameaça socialista
lista, né, que dá um pouquinho dos motivos por que os estados que eram liberais e estavam passando por uma crise intensa depois da Primeira Guerra, eles não foram tão intensamente contra os regimes nazifascistas, porque os nazifascistas, como você já assistiu naquele nosso vídeo de estado, ele era realmente contrário tanto àquela questão liberal, como principalmente ao socialismo. Perfeitamente. Então, basicamente, você tem o seguinte, tá? Essas ideias todas, as ideias nazifascistas, elas vão avançar com força na Europa. Então, é bom lembrar que não é só Itália, não é só Alemanha. O fascismo ele vai ter também suas faces, né, colocadas, por exemplo, na Espanha, em Portugal. Né? Então, você tem um totalitarismo ascendendo com força lá na União Soviética, com Stalin. Olha essa perspectiva desse mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Principalmente quando você chega... Esses regimes vão ter ainda mais forças, né? Quando você chega ali à crise de 29. Porque a crise de 29, necessariamente, para muitos, é considerada como a crise do liberalismo. Sim. Então, vai casar muito com o discurso dos nazifascistas, porque eles vão dizer de jeito. Também olha só... Estavam certo, o liberalismo não deu certo, o liberalismo levou a gente à Primeira Guerra Mundial, o liberalismo levou a gente até o processo de crise econômica estabelecido agora. Principalmente havia uma culpabilização aos países liberais, né, no caso Inglaterra e França, principalmente por causa do Tratado de Versalhes, né, que deu uma culpa integral à Alemanha pelo que tinha acontecido na Primeira Guerra, além de ter que cobrar uma multa muito cara, arrasar ainda mais a economia alemã, e que é um dos motivos que a gente entende por que o regime, principalmente o nazista, né, com ideias fascistas, ascende na Alemanha. Exatamente. Então, é bom você lembrar que esse Tratado de Versalhes ele é assinado assim que acaba a Primeira Guerra Mundial. Né? Em 1919, a guerra acaba em 18, mas em 1919 você tem ali o Tratado de Versalhes sendo assinado, humilhando a Alemanha, né? Então, a Alemanha vai ter que pagar toda a guerra, a Alemanha não pode mais fazer um exército de grande quantidade, não pode produzir material bélico de destruição em massa, enfim, a Alemanha... Exatamente, faz 100 anos, hein, moçada? Atenção aí, tá? E aí a Alemanha ela está completamente restrita, a Alemanha tem que pagar tudo, isso vai fazer com que a Alemanha entre numa crise absurda, uma inflação que vai explodir, né? Isso, aí vem 29, pessoal, e derruba outra base, porque a expansão da crise de 29, ela foi para o mundo inteiro, ela começa, né, nos Estados Unidos, mas ela se expande muito rapidamente para o resto do mundo, em que nunca se tinha passado por uma crise tão séria, tão gigantesca, né? Tão gigantesca, de proporções tão enormes no mundo, certo? Eram crises mais pontuais, e aí isso termina, né, de arrasar essas economias como a alemã, como a italiana, e é um dos outros motivos para a ascensão do nazifascismo. Exatamente. Então essa crise de 29 que começa, né, por conta da série, né, de manifestações que vão pedir cada vez mais crédito, esse crédito dado em larga escala a esses trabalhadores, a essas pessoas dos Estados Unidos como um todo, né, vão fazer com que se crie uma bolha muito grande. Exatamente. Essa bolha vai estourar ali em 29, mas ela já vem estourando há muito tempo. Você tinha um desemprego em larga escala desde 25. Quando 29 explode essa bolha, você tem um desemprego que vai explodir ainda mais, né? Uma crise que vai se estabelecer por todos os Estados Unidos e todas as economias que dependiam da economia americana também vão sofrer com isso. Bom lembrar o caso do Brasil, né? Isso. O Brasil, ele basicamente, 80% de todo o café brasileiro era levado para os Estados Unidos. Que né? A gente ainda era muito dependente do café. Exatamente. No início, nas primeiras décadas da República, né? Então a Perfeito. gente precisava escoar essa produção de café, e quando tem essa crise que os Estados Unidos eles não demandam mais tanto café assim, a gente acaba também sofrendo bastante. Embora tenha aumentado, né, a produção de outros produtos, mas o café ainda era o principal produto brasileiro. E aí você tem, por exemplo, o Brasil sofrendo com isso, a Argentina sofrendo com isso. Enfim, o fato é que essa crise de 29 vai afetar vários países, mas também a Europa vai ser afetada fortemente com isso. Isso dá espaço para o discurso do Hitler ter força, né? O Partido Nazista vai ganhar boas cadeiras ali no final da década de 20, no começo da década de 30 ele vai se estabelecer com ainda mais força até que o Hitler se torna primeiro-ministro e depois ele se torna o famoso Führer, né? Dando assim início ao chamado Terceiro Reich. Meu alemão queridinho, meu alemão é fantástico. Reich, Hitler, Hitler, né? Nein. Enfim, basicamente é isso. E aí, quando você chega com o Hitler, né, ganhando mais força na Alemanha, o que é que você tem? Bom, a gente tem um movimento bem interessante da história, né, que os outros estados, os estados, por exemplo, Inglaterra, França, elas não reagem à ascensão do Hitler. A política de apaziguamento, exatamente, né? Principalmente na Inglaterra, né, aquele isolacionismo inglês, né, então o que não me concerne, não vou me preocupar, acaba dando mais espaço ainda para o expansionismo alemão, que é justamente a política do Terceiro Reich de expandir
a ideologia nazista, né, fazer uma limpeza Perfeito. na Europa, e aí quando eles invadem a Tchecoslováquia, olha como tá vendo? Não, Tchecoslováquia. aí de tem novo? Tchecoslováquia. Olha aí, Né? tá? Constar que eu sei Na falar região isso. dos Sudetos, né? Exatamente. Sudetos é mais fácil, né? Sudetos Sudetos é bem mais fácil. Então, É. quando eles invadem ali a Tchecoslováquia, na região dos Sudetos, que é uma região concentrada de germânicos, ou seja, o que corrobora com aquela ideia do Hitler do espaço vital e principalmente Exatamente. a ideia pan-germânica, né? Isso, Então vamos de unir integrar os todos povos germânicos. Por isso que em 38 ele faz a chamada Anschluss. Ou seja, querida, a gente deu uma estudada aí nesse alemão. Aí depois o pessoal comenta aqui dizendo assim, tá todo errado esse alemão. Mas o vídeo é nosso, a gente que É isso mesmo, tá bom? Então o que acontece? Quando ele faz a Anschluss, né? Ou seja, Anschluss, ele consegue unificar a Áustria, ele consegue unificar a Áustria e a Alemanha, né? Ele que era um austríaco, né? E Hitler era austríaco. Exatamente. Depois eles anexam os Sudetos, ou seja, é cada vez mais se expandindo. A Tchecoslováquia reclama, né? Porque eles tomaram os Sudetos. Isso no contexto que a gente existia a Liga das Nações, certo? O Hitler vai lá nas Ligas das Nações. Exatamente. E ele é totalmente arrogante, né? Estilo bem dele de ser. Quem conhece o Hitler aí sabe como é que ele é. Eu não queria conhecer ele não, mas tudo bem. E aí os outros estados, né, eles exigem que o Hitler devolva, etc., mas ele simplesmente ignora e vai embora, certo? E isso é mais uma demonstração de como ele estava forte, mesmo diante de um arraso que era a economia alemã, ele reacendeu a economia alemã, certo? Deu muita importância às empresas nacionais alemãs, e inclusive, né, barateando o trabalho, etc. Exatamente. E aí isso foi um dos motivos também dele ficar tanto tempo, né, concentrando o poder totalitário nazista. E utilizando a mão de obra escrava judaica, né? Exato. Então é bom lembrar isso. Judeus, homossexuais, negros, deficientes, enfim, todos aqueles que não se adequam. Toda aquela perspectiva do arianismo, né? De que eles têm uma raça superior, né? Enfim. Então, partindo aí para o momento que a gente vai chegar na Segunda Guerra Mundial, né? Depois que o Hitler ele bota para frente essa ideia dele expansionista, ele inclusive vai invadir, né, a Polônia. Ele já tinha prometido que não ia invadir mais nenhum estado, né? Inclusive assina um documento dizendo isso, mas no final ele vai lá e invade a Polônia. Ele invade a Polônia dando início há 80 anos atrás, hein, moçada? Atenção para isso, tá? Há 80 anos atrás ele dá início à Segunda Guerra Mundial, tá bom? Gabi, como é que começa a Segunda Guerra Mundial? Depois que ele avança sobre a Polônia, né, pessoal, as outras nações não têm como mais ignorar isso, esse expansionismo alemão, e principalmente a França, que botava muita pressão na Inglaterra para ela entrar na guerra. A Inglaterra era um pouco relutante por causa da Primeira Guerra, não queriam entrar nesses pontos de guerra de novo. E aí a França e a Inglaterra, enfim, decidem reagir ao expansionismo alemão e entram em conflito com a Alemanha nazista, certo, pessoal? E do outro lado vem a Rússia também, porque ela tinha... A União Soviética agora, né? Desculpa. Agora é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Certo? A União Soviética também, com a invasão que a Alemanha faz à Polônia, a União Soviética, ela vai e avança também para evitar o expansionismo alemão na Polônia. Até então, porque eles dividem, né, a Polônia. Exato, né? Eles tinham um acordo, exatamente, né? E aí, o Pacto Germano-Soviético, né? E quando o Hitler ele quebra o pacto, aí a União Soviética não tem jeito, ela precisa avançar. E aí a Polônia acaba se tornando, né, junto com aquelas regiões da França, o grande palco da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Certo, pessoal? E aí, basicamente, você tem o seguinte, né? Você tem uma guerra que passa a se tornar global, né? Logo quando você tem ali a entrada dos Estados Unidos, porque é bom você lembrar que essa guerra estava concentrada ali na Europa, você tinha os ataques do Japão ali na região da Ásia, que tá? Também era um regime, né? Exatamente, um regime também totalitário, né? Então o que você tem? O Japão avançando na região da Ásia, o Japão querendo garantir o poder sobre o Pacífico. Como ele quer garantir o poder sobre o Pacífico, ele vai e resolve bombardear uma região que ele tinha prometido que não ia bombardear. Na verdade, ele tinha feito um pacto de não agressão com os Estados Unidos. E aí, dias depois, na verdade, um dia depois, ele vai lá e depois de ter assinado o pacto, ele vai lá e ataca Pearl Harbor, né? Então, quando ele ataca, tá certo? Pearl Harbor, né? Quando ele ataca Pearl Harbor, então ele começa a chamar os Estados Unidos para essa guerra. Ele sabia disso. Os Estados Unidos
também estavam relutantes, até porque eles estavam se beneficiando dos postos de guerra dos outros, porque, né, demandavam muitos produtos norte-americanos, então era interessante para eles. Não queriam participar da Segunda Guerra Mundial a princípio, até que existem teorias, né, que o lobby judeu dentro dos Estados Unidos participou também, interferiu nessa decisão. O ataque a Pearl Harbor foi definitivo para que os Estados Unidos entrassem na guerra, porque é território norte-americano ali naquela ilha, certo, pessoal? Lembrando que foi a primeira vez que os Estados Unidos foram atacados em todo esse momento, foi a primeira vez que eles foram atacados em território americano. E aí eles entram na guerra e fazem toda a diferença, certo? Exatamente. A entrada norte-americana na guerra fez toda a diferença. Até porque eles entram e logo depois os aliados americanos também entram, né? Inclusive o Brasil também entra, né? O Brasil ele entra ali, né, na Segunda Guerra Mundial de fato com as forças expedicionárias brasileiras em 44, vai ter combate até 45, só que o Brasil já era utilizado como zona de lançamento de aviões americanos. Há muito tempo nós mesmos aqui do Nordeste, né, éramos utilizados para isso, beleza? Enfim, o fato é que essa guerra vai ser uma guerra de condições absolutas, né? Mas que é uma guerra que esses conflitos como todos vão modificar completamente a história do planeta. Ao final dessa guerra nós temos um saldo de mais de 50 milhões de mortos, 6 milhões de judeus que foram assassinados diretamente com o Holocausto. Enfim. Fora a contabilização de todas as outras etnias que foram mortas, certo, pessoal? O número de mortos nos campos de batalha, certo? A destruição de vários patrimônios históricos que nós temos também. Perfeito. E assim, o final da guerra, ele foi uma tentativa que o mundo teve, né, de olhar para o que tinha acontecido nesses primeiros, né, nessa primeira década, ou nesses primeiros 50 anos ali do século XX e olhar, pessoal, a gente não foi bem. A gente precisa repaginar isso. Exatamente. Por isso que ao final da Segunda Guerra Mundial você tem então novas perspectivas, assim, criando, né, de fato uma união, né? Ou seja, a Organização das Nações Unidas, que é essa união da comunidade global. Tudo bem? Então, meus amores, eu acho que a gente conseguiu fazer aí um sobrevoo bacana nesses primeiros 50 anos. Então vamos poder concluir com eles. Amanhã a gente volta para poder falar dos 50 anos restantes, né? Sobre esse século XX, né? E aí a gente vai poder então debater. Mandem suas dúvidas por aqui, comentem, tá certo? Compartilhem, bota o sininho, faz tudo aquilo lá. Se inscreve no canal, tá, pessoal? Que agora a gente é blogueiro e a gente requer atenção, certo? Então se inscrevam no canal, tá bom? Deem um like, compartilhem o vídeo e espero que vocês estejam gostando, hein, pessoal? Beijo! Show, beijo da Praça Petibão, beijo, mãe. Tchau, tchau.